Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre frações e vou falar um pouco da notação. Depois vou falar sobre tipos de fração e fração equivalente, tá bem? Então vamos começar aqui com a notação, certo? O que nós temos aqui é uma fração A sobre B e o A aqui, ó, ele é o numerador, certo? Então vou escrever aqui numerador. E o B é o denominador. Tá bem? E olha só, vou mostrar aqui dois exemplos. Nós temos aqui um meio, essa primeira fração aqui. E quem é o numerador? O número 1, certo? O denominador, o número 2 aqui, ó. Essa outra fração aqui, esse outro exemplo aqui de fração, nós temos 3 quintos. E quem é o numerador? É o 3 aqui, ó. E o denominador é o 5, tá bem? Então é bem simples, certo? Não é nada complicado. E a gente vai falar agora dos tipos de fração. A primeira fração é a fração própria, tá bem? E como que seria essa fração própria? É uma fração em que o numerador, aqui ó, ele é menor que o denominador. Tá vendo aqui o sinal, ó, menor? Como é que é isso? Olha só, vou mostrar aqui um exemplo. 2 quintos. Essa fração é uma fração própria, porque o numerador, tá aqui o 2, ó, ele é menor do que o denominador, que é o 5. 2 é menor do que 5. Outro exemplo aqui, ó. 3 nonos. O numerador aqui, ó, 3, ele é menor do que o denominador, que é 9. Tá bem, pessoal? Outro tipo de fração é a fração imprópria. Essa fração, como que é essa fração? É quando o numerador ele é maior, aqui o sinal, ó, do que o denominador. Tá bem? Vamos mostrar aqui um exemplo. 6 terços é um exemplo, porque o numerador aqui, ó, ele é maior do que o denominador. Tá bem? Outro exemplo. 7 quintos. O numerador, ó, ele é maior do que o denominador. Tá bem, pessoal? E vou falar também sobre a fração aparente. Olha só. Quando que uma fração é aparente? É quando o numerador é múltiplo do denominador. Como que é isso? Por exemplo, 8 quartos. Por que ela é uma fração aparente? Porque 8, que é o numerador, ele é múltiplo do 4, que é o denominador. Tá bem? E também, pessoal, vou falar sobre frações equivalentes. Ou seja, o que seria isso? As frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte de um todo. Como é que eu posso explicar para vocês? Vou explicar da seguinte forma. Eu tenho aqui, olha só, essas 3 pizzas. Então eu vou escrever aqui as frações representativas de cada uma. Essa primeira pizza aqui, ó, como que seria a fração dela? Fração representativa seria 1/2,
certo? 1/2. Nós temos uma pizza aqui, certo? Que foi dividida em 2 partes. Então, o numerador, que é 1, representa quantas partes eu estou tomando, quantas partes eu estou considerando. Só estou considerando 1 aqui, ó, uma parte. E o denominador, que é 2, significa quantas partes o todo foi dividido. Quantas partes iguais, certo? Então, o todo aqui, ó, ele foi dividido em 2 partes. Por isso que o denominador é 2. E a fração representativa desta pizza é 1/2. Essa outra pizza aqui, ó, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, eu já sei que o denominador é 6 e o numerador é 1, 2, 3. 3 partes. Eu estou aqui, ó, tomando 3 partes. Estou destacando 3 partes aqui, ó, certo? E por último, essa pizza aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, dividir a pizza. O todo foi dividido em 10 partes, tá bem? E eu estou tomando aqui, ó, estou considerando 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, essa pizza, a fração representativa dela é 5/10. Todas as 3 frações são equivalentes, porque elas estão considerando, representando uma mesma quantidade do todo. Como vocês podem ver, elas representam a metade de uma pizza, considerando a pizza inteira uma pizza. As 3 frações consideram a metade, 50% da pizza, como vocês podem ver aí. Como que a gente acha uma fração equivalente? Olha só, quando nós multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número, nós achamos uma fração que é equivalente à primeira. Como que é isso? Vamos pegar aqui 1/2, certo? Quando eu multiplico o numerador, no caso aqui 1, por um número, e o denominador pelo mesmo número, eu vou achar uma fração que é equivalente à primeira. No caso aqui, a primeira fração é 1/2, eu multipliquei o numerador e o denominador por 3, aqui, ó, certo? E achei uma fração 3/6, que é equivalente à primeira. É justamente o que aconteceu aqui nesse caso, ó. Eu multipliquei 1/2 por 3, certo? O numerador e o denominador. Eu vou achar 3/6. E se eu multiplicar por 5, essa fração aqui, eu vou achar justamente esta fração aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você tiver uma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que com o tempo eu vou gravar outros vídeos sobre fração e vou focar nas dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Então, bons estudos e até a próxima!